Olá! Ei, beleza! Todo mundo feliz hoje, vitória de clássico, ninguém vai reclamar da vida, ninguém vai falar mal do Rogério, ninguém vai fazer post do Crespo na internet. Ai, quem era melhor, o Crespo ou o Rogério? Ai, eu acho que o Crespo armava o time melhor. Ai, porque o Crespo ganhou o Campeonato Paulista. Ah, aí vem a outra turma. Não, o Crespo ganhou o Paulista porque era o time do Diniz. Ele mesmo reconheceu. Ah, porque o Rogério voltou e o time não tem esquema, o time não tem nada, não tem. Gente, estamos aqui já falando há algum tempo. Quem assiste sabe disso, né? Quem presta atenção no que eu falo aqui e acredita no que eu falo aqui não está estranhando. E teve um detalhe muito interessante, antes vamos lembrar, o São Paulo ganhou do Corinthians 1-0, o Rogério Ceni vai consolidando aí a sua característica de rei dos clássicos, envolvendo o São Paulo Futebol Clube. São 4 vitórias em clássicos desde que ele voltou, 7 gols marcados, nenhum sofrido, são 2 vitórias contra o Corinthians, uma contra o Palmeiras e uma contra o Santos, né? O Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians agora no Campeonato Paulista, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado e o Santos no Campeonato Paulista. 7 gols feitos, nenhum sofrido, e uma coisa muito positiva para falar do jogo de hoje, porque ela meio que dá um acabamento para aquela história do estadual é para treinar. Eu continuo com a mesma visão, se não ganhar tá tudo certo, se não passar pelas quartas de final tá tudo certo também, se der um vacilo, especialmente se pegar um time grande, se não passar pela semifinal, a mesma coisa. Isso é preparação, é treino. O olho tem que ser no Campeonato Brasileiro, o olho tem que ser na Copa do Brasil e um pouquinho na Copa Sul-Americana também, né? E o Paulista, o regional para todo mundo, tem que ser preparação. É onde você vai mexer no time, onde você vai buscar eventuais soluções, onde você vai experimentar jogadores, e esse objetivo vem sendo cumprido. O São Paulo chega a 17 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 5 vitórias, 2 derrotas, 2 empates e 5 vitórias agora, tá indo bem. Tem o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira, outro jogo importante, também no Morumbi, onde o São Paulo tem larga vantagem, então as coisas vão se desenhando bem aí para o tricolor. Mas por que o jogo de hoje teve muita importância dentro desse contexto do grande treino que é o Campeonato Estadual, antes do que vale mesmo, que é o Campeonato Brasileiro? Porque hoje o São Paulo teve que jogar de maneira diferente. E ficou provado que o trabalho de treinamento que vem sendo feito previa isso. Previa isso. Hoje, quem teve o domínio foi o Corinthians. Quem foi dominante com posse de bola foi o Corinthians, tanto é que terminou com 65-35, a posse de bola pró-Corinthians. Só que o Corinthians foi muito infeliz na conclusão, né? Errou demais. Não é nem que fez pressão e tentou o gol e perdeu o gol, não. O Corinthians pressionou muito, mas criou pouco na hora de concluir. E o São Paulo foi obrigado até a adotar uma postura mais cautelosa e de marcação. Porque num jogo como esse, pelas características dos dois times, o normal era que o São Paulo fizesse a sua pressão habitual, de trabalhar dentro do campo adversário, e que o Corinthians fizesse a mesma coisa quando teve a bola. Só que, como o São Paulo errou um pouco mais do que o Corinthians na saída de bola, e o Corinthians foi um pouco mais preciso no domínio da bola na sua faixa intermediária, ele permitiu pouco que o São Paulo fizesse o domínio dentro do seu campo. Então, o jogo do São Paulo foi mais de contenção e utilização do contragolpe do que de proposição de jogo. Cai por terra, portanto, aquela história de que o Rogério Ceni arma o time apenas para fazer pressão no campo adversário, sem muito objetivo, e que o time não tem outros experimentos. Hoje ficou claro que esse time do São Paulo não foi trabalhar na defesa por acaso. Não foi só, o Corinthians está pressionando, vamos ficar aqui fazendo barreirão, não. Não. Tudo aquilo você percebe que foi pensado para um tipo de jogo assim. Então, olha, se tivermos a bola, circula a bola, troca de passe até entrar na área.
Se não tivermos a bola, marcação em duas linhas, né? Com o Rodrigo Nestor acompanhando um, Pablo Maia acompanhando outro, o Wellington voltando e o Igor Gomes ajudando a Rafinha, e o São Paulo trabalhando para recuperar a bola ali no seu campo para tentar armar contra-ataques. Houve um pouco de problema no começo do jogo, porque choveu demais no Morumbi, uma chuva torrencial que teve até granizo, e isso atrasou o início da partida, porque teve problema de energia que não permitiu que a luz fosse ligada. O jogo começou ali por volta de 4h11, e com 50 segundos de partida, o Caleri fez o gol do jogo. O Caleri que outro dia foi protagonista de um vídeo, né? O último vídeo feito aqui no canal era para falar só do Caleri e da importância dele para este esquema do São Paulo. Hoje, de novo, se provou assim, porque é o jogador da conclusão perfeita, de centroavante, né? Aquele que, ao dominar a bola na frente do gol, não tem dó, bate com força, tira do goleiro, ou como a gente dizia no popular antigamente, afunda o goleiro, que é para não ter dúvida. Chuta muito forte, faz o gol e vão para cima. Me preocupou um pouco porque o gol saiu cedo, e como o time do Corinthians está se acostumando a trabalhar rodando a bola também no campo adversário, fazendo pressão, você tinha tempo para que o Corinthians fizesse um gol de empate. Mas a atuação defensiva do São Paulo foi impecável. E olha que teve gente que olhou a escalação do Rogério, disse assim, o que ele vai fazer? Só tem um zagueiro no time. Na verdade, ele montou o time com aqueles três... Na verdade, o Rafinha é o lateral, mas compõem a zaga quando o time está defendendo. Então, Rafinha, Arboleda e Léo. Tanto é que o Wellington trabalhou na lateral esquerda e o Igor Gomes foi ela pela direita. E não precisou colocar o Miranda depois, não colocou. E quando o Wellington machucou, entrou o Diego Costa. E o São Paulo continuou se defendendo bem. Tem o episódio do Thiago Volpi, que ficou 6 jogos sem atuar. E só foi escalado hoje porque o Jandrei pegou Covid, e está muito claro que o Rogério só o escalou hoje por isso. Senão, provavelmente, o Jandrei teria entrado no gol. Mas serviu para dar um pouco de moral para o Volpi. Ele teve o nome cantado pela torcida. Há uma simbiose muito interessante agora da torcida do São Paulo com o time. Eu falei de simbiose lá atrás, num dos primeiros vídeos do ano, onde inclusive eu dizia que era preciso tomar cuidado com a forma como a torcida cobra, porque o time muitas vezes recebe esse tipo de cobrança mal feita. Agora não, a simbiose é positiva, né? Teve bandeirão do Rogério hoje, depois de muito tempo, teve grito pro Volpi, com a torcida sabendo que ele não é o titular absoluto. Há o rodízio do Rogério, mas a gente sabe que o Rogério tem mantido no time os jogadores que têm dado mais resultado e que estão melhor fisicamente. E o Jandrei tem ficado, porque ele tem apresentado boa qualidade de jogo e não tem se machucado, enfim. Aliás, para encerrar essa parte do Rogério, fica claro também que ele vai mesmo trabalhar como um de seus mentores, o Juan Carlos Osorio, que foi técnico do São Paulo, colombiano, e que tinha por hábito pôr um time a cada jogo. A diferença é que acho que o Rogério melhorou um aspecto daquele tipo de escalação. O Osório, por exemplo, ele se desse na telha dele, hoje eu vou tirar os 2 laterais e vou colocar 2 meias nas 2 laterais, vou ficar sem meia, ele fazia isso. Né? Lembra que ele colocava o Carlinhos no ataque? Carlinhos no lateral esquerdo? Até deu certo algumas vezes. E o Rogério não, o Rogério está fazendo respeitando o posicionamento do time, até porque ele tem em mente um time muito desenhado dentro daquela posição-função, né? Então ele consegue trocar as peças, mas a maneira do time jogar muda muito pouco. Muda quando há necessidade, como hoje. O São Paulo fez uma partida defensiva impecável, e quando foi ao ataque, faltou só um pouco mais de capricho para fazer o segundo gol. Para esse tipo de jogo que o São Paulo fez hoje, é uma característica que precisa melhorar. Talvez pelo hábito de jogar sempre dentro do campo adversário, o São Paulo teve lentidão na hora de executar o contra-ataque e falta de precisão em alguns lances de contra-ataque. Teve um lance, por exemplo, que o Rigoni sai impedido na cara do Castro, até bate pro gol, correu o risco de tomar um segundo amarelo ali e ser expulso, que só aconteceu dele ficar impedido porque o Juan demorou demais
para concluir a jogada. Teve uma outra que envolveu o Gabriel Sara, onde ele também demorou demais do lado esquerdo para poder concluir a jogada. E teve uma que sobrou para o próprio Gabriel Sara na área, uma jogada toda ela feita pela direita pelo Rigoni, quando ele joga na área, passa pelo Juan, ela vai cair do outro lado, e aí o Sara, quando domina, ele perde um pouco o domínio da bola, ele escapa, e aí ela vai muito para frente, aí ele fica sem ângulo, tenta cortar para trás e perde a jogada. Ali era para sair o segundo gol do São Paulo. E ali houve, para mim, muita lentidão na trama, mas não é algo que não possa ser corrigido. Então, lição de casa bem feita, ótimo resultado para a classificação, que não me importa realmente, mas para o moral do time e para que algumas ideias diferentes do Rogério possam ser colocadas em prática em outras ocasiões. Por hoje, foi bem escolhida a estratégia, e mesmo com um gol só no comecinho e sofrendo pressão, o São Paulo acabou merecendo a vitória, porque foi quando teve chance o time que conseguiu concluir. O Corinthians fez pressão, mas como disse aqui, teve poucas chances. Grande abraço para todo mundo. A gente volta aí na semana com mais vídeos também. Essa semana tem outro clássico no Campeonato Paulista. E São Paulo se preparando também para o próximo jogo da Copa do Brasil. Grande abraço para todo mundo, gente!